Você tem duas opções, ative o patrimônio ou a pobreza. Nesse vídeo eu vou te entregar os caminhos para a trilha neural do investidor. Você vai ativar o patrimônio que já há em você. Se você não segue ainda o canal, siga-me. Faça parte dessa comunidade, dessa tribo que mais prospera no Brasil. Eu sou Nazareno Lima, ex-camelô, hoje investidor, empresário e escritor. Patrimônio. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, ele ativou uma trilha neural desde o começo. Se nós olharmos um pouco mais o começo, eu poderia dizer para você que o começo, muitos desistem. O começo é sangue, suor, lágrimas e gorduras. Não é para qualquer um o começo. 99% das pessoas desistem no primeiro princípio de 7 princípios para a formação de um patrimônio, que já há em você essa ativação. Hoje você vai perceber como foi o começo de um dos maiores investidores do mundo. E esse começo eu venho replicando na minha vida. Eu passei 10 anos como camelô no Ceará, de 8 aos 18 anos. Depois eu comecei a estudar, cheguei em Singapura, na Ásia, peguei a ambiência, que é o que faz acontecer. Isso aqui é ambiência, é uma energia, é uma instrução com pessoas que valorizam outras pessoas. Você já tomou a decisão de ativar, de estar nessas ambiências? Porque é o primeiro princípio. O americano ele fala sobre plano de vida. Eu tive a honra de estudar sobre algumas grandes empresas que cuidam de trilhões de dólares nos Estados Unidos. E pude perceber que o plano de vida está o planejamento financeiro ali dentro, mas ele não é o planejamento financeiro. O plano de vida vai muito mais do que um planejamento financeiro, que é o primeiro princípio. É aprender o que muitos livros não ensinam. São intuição. É como Albert Einstein falava, 2 mentes abertas juntas formam uma terceira invisível. Quero compartilhar com você que o tempo faz muita diferença, que é o segundo princípio de um investidor. O tempo é o maior ativo que você pode ter. Quanto mais cedo começar, maior o poder dos juros compostos. Os juros compostos é o quarto princípio. Porque existe um princípio que é fundamental para que você compreenda, que é o se pagar. Quanto que você faz de renda todos os meses? Alguns americanos, e os brasileiros já estão nesse começo de entender o poder da automatização. Você, quando recebe seu recurso financeiro, 10 mil reais, 20 mil reais, deixar automatizado o dízimo para você na sua conta. Você pode escolher um fundo. Comece com um fundo. Muitas vezes você não precisa ter trabalho de selecionar títulos, ações. Deixar automatizado em um fundo de investimentos. Ah, Nazareno, tem uma taxa de administração? Sim, tem uma taxa de administração. Porém, essa taxa de administração é a remuneração do gestor. Uma taxa de administração, por exemplo, de um fundo de renda fixa, ela gira ali entre 0,5 a 0,6 ao ano. Né? Então, se esse fundo te entrega a taxa de juros, que é 14%, hoje está 14%, mas tem período que está 12%, tem período que está 15%. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ativar o patrimônio que é em você, que é a sua vocação. Se você é médico, advogado, engenheiro. Aliás, você está nessa função. Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Você já nasceu rico, próspero, abundante. Você precisa ativar esse patrimônio que há em você, esses talentos. Então, compreenda o seguinte: diferencie preço de valor.
Outro dia, lá no Ceará, vi uma história de uma pessoa que me contou há um tempo atrás, de um pai, preste atenção nessa história, um pai que ensinou ao filho a vender um carro. O carro era velho, mas ele chegou para o filho e disse: filho, esse carro aqui vá vender. E ele foi em um local, uma oficina, e colocaram R$ 1.000 nesse carro. Carro velho, antigo. Ele chegou e voltou para o pai e disse: pai, estão me pagando aqui R$ 1.000. Filho, está baixo o valor. Apesar de que o carro está muito velho. Então vá em outro local. Aí ele foi em um ferro velho para ver se vendia o carro em pedaços e pegaria um valor maior. Eles deram apenas R$ 500, metade dos R$ 1.000 que tinham oferecido anteriormente a ele. Ele voltou ao pai e o pai falou o seguinte: filho, vá neste local X. Aí ele foi e era um local onde as pessoas valorizavam aquele carro. Aquele carro só existia no Brasil 80 unidades desse carro, bem antigo. E ofereceram R$ 28.000. Moral da história? Preço diferencia de valor. Você está em um ambiente onde as pessoas te valorizam, dividem com você, querem ganha-ganha, querem crescer com você, isso faz muita diferença na formação de patrimônio. Porque se você estiver em um ambiente onde as pessoas querem lhe puxar a perna, fofocam, criticam, você não formará patrimônio, não ativará a riqueza que há em você. Terceiro, compre negócios excelentes. Muitas vezes, um fundo de investimento já seleciona para você, já seleciona os bons ativos. Mas com o tempo, você pode criar uma carteira de investimentos. Uma carteira de investimentos mais estratégica, conservadora, moderada ou arrojada, que eu falo de juros compostos. Então, esse valor que você se paga, lembre, o segundo princípio é se pagar. Eu vou pedir para você pegar uma folha em branco para fazer alguns exercícios, tá? Você é um rio de águas vivas. Todos os dias você acorda. Faça esse exercício de preferência às 5h45 da manhã para você entender como é diferente. É diferente acordar o sol. Porque você tem 36 bilhões de neurônios e todo dia ela começa a te entregar intuições, ideias, direções. Sim, você está ouvindo a voz do Criador bem cedo. Dos seus 78 órgãos, um fala com o Criador, que é o seu coração. Pegue essa folha de papel em branco e escreva esses princípios. Princípio número 1, o plano de vida, que é uma mentalidade. Está dentro de um planejamento financeiro. Se organize. Número 2, se pague. Você precisa ter o seu dízimo. 10% do que você faz de dinheiro deve ir para uma carteira de investimentos, para um fundo de investimentos, para você ativar o terceiro princípio, que são os juros compostos. E eu vou te mostrar agora o poder desses juros compostos. Depois eu volto para essa outra tela aqui. Olha só, vamos fazer um exercício aqui. Aqui eu coloquei o nome do de Paulo aqui, que está me gravando. E eu estou colocando o tempo. O tempo é o quarto princípio. Anotou? Princípio número 1, plano de vida. Número 2, se pagar. Número 3, juros compostos. Número 4, o tempo. Quanto mais cedo você começar, melhor. Vamos lá. Vamos supor que você ganha R$ 10.000 por mês. Eu vou dizer que você faz dinheiro. Quem ganha dinheiro é menino e mendigo. Você não é. Você já saiu dessa zona. Você faz dinheiro. Você faz R$ 10.000. 10% é seu dízimo. Todo mês você aporta automaticamente em um fundo ou uma carteira de investimento R$ 1.000. Os juros compostos é uma taxa, é o mercado. O mercado gira 120 trilhões de reais. Você sabia disso? Aliás, 120 trilhões de dólares. Sim. O Brasil
16 trilhões de reais. Infelizmente, o brasileiro, hoje, 80% dos brasileiros estão endividados. Né? Muitos não sabem o valor de 1 milhão. Imagine 1000 vezes 1 milhão, que seria 1 bilhão. 1000 vezes 1 bilhão, 1 trilhão. Imagine 16 trilhões de reais. Imagine 120 trilhões de dólares circulando no mundo. Sim, esse é o sistema. O fluxo é maior do que seus fundamentos. E esse fluxo ele te entrega um recurso, que é o poder dos juros compostos, enquanto você está dormindo. Se você guardar, poupar R$1.000, quando eu falo poupança, eu não estou falando da caderneta de poupança. A caderneta de poupança te entrega a cada 30 dias um percentual, que seria ali 70% da taxa Selic. Saia da poupança. Existe 1 trilhão de reais da poupança. De pessoas que não compreendem ainda o poder desse princípio, que são os juros compostos. De 30 anos, que tem o Hugo de Paula, para 65, eu tenho aqui, quanto tempo? 420 meses. Isso? Deixa eu pegar aqui um HP. Eu tenho aqui, se fosse de 30 para 60, seria 30 anos, 360 meses, mais 5 anos, isso, 420 anos. R$1.000 vezes 420 anos, você chega a 420 mil reais. Concorda? Mas se você tiver o princípio do sistema a seu favor, que são os juros compostos, você vai chegar a... Vou pegar aqui uma taxa, vou colocar aqui uma taxa de juros do mercado, 12% ao ano, tudo bem? 1% ao mês. E aí esse seu patrimônio chegou a aqui, ó, 6 milhões. Como que 420 mil gerou quase 7 milhões? Lógico que isso é valor nominal. Vamos para um outro princípio, valor nominal. Valor nominal não te deixa rico, não te entrega patrimônio. Por quê? Porque existem as distorções. Aqui no Brasil eu chamo de inflação, mas o câmbio do real para o dólar, do euro para o real, do peso uruguaio, argentino, chileno para o real, isso são distorções que fazem também preço, mas isso é um conteúdo para outras aulas. Então você precisa compreender patrimônio líquido, patrimônio real. E esse patrimônio, existe a inflação. Eu vou incluir aqui uma inflação de 6%. Ah, Nazareno, mas a inflação no Brasil é de 5%. Mas vamos de forma mais conservadora, tá? Então o patrimônio que você está formando seria de 1,5 milhão. Poxa, Nazareno, de 6,5 milhões foi para 1,5 milhão. A distorção, a inflação, ela corrói muito patrimônio. Se você não tiver essa consciência que você precisa poupar 10% do que você faz de dinheiro. E esse fazer dinheiro, todo mês, todo ano, vai crescendo a sua renda. Tem uma pesquisa que mostra que, na média, o brasileiro começa a fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro entre os 30 anos aos 45 anos, aos 50 anos. Nessa fase você consegue poupar um pouco mais. Possivelmente. Se você fizer isso, lá na frente, na sua liberdade financeira, que eu não chamo aposentadoria, você vai conseguir viver de renda, que é o princípio fundamental. Viver de renda, viver de patrimônio. Eu vou mostrar aqui para vocês esse gráfico. Esse gráfico é de Warren Buffett. É o plano de vida, os juros compostos, ele vai aumentando. Eu vou voltar lá no slide aqui do Warren Buffett para você entender o seguinte. Olha o patrimônio. Veja o patrimônio de Warren Buffett no começo. Muito menor. Então, de 2010 para 2025, 15 anos, esse patrimônio ele fez uma exponencialização. O que é exponencializar?
É um empilhamento de energia de negócios sobre bons negócios com boas pessoas que gera é mais do que uma escala. É mais do que o poder dos juros compostos multiplicado por ele mesmo. Percebe? Então você faz uma força no início para, no médio, no longo prazo, você conseguir gerar patrimônio. E se você não tiver nessa ambiência, você não consegue. Você não consegue. O mundo de trader, por exemplo, é um mundo muito mais arriscado. Eu, Nazareno Lima, pessoalmente, não recomendo você ir para o mundo de um trader. Você não precisa correr muito risco. Basta você estar na ambiência certa, com a instrução certa, com a pessoa certa, com as pessoas certas, com a tribo certa, que você vai adquirir os melhores ativos, tomar as melhores decisões. Não precisa correr risco desnecessário. Essa é a metodologia de Warren Buffett. Estar em ambiente adequado, tomar as decisões baseadas em princípios milenares. Percebe? Tenha paciência e disciplina. Paciência é vencer a ansiedade. Nesses novos tempos de tecnologia, a paciência está menor. Se você estiver na ambiência errada, você vai tomar decisões erradas. Conheça seu círculo de competência, invista apenas no que você entende. Por isso que eu estou te passando uma instrução que no início, investe um fundo de renda fixa, um título de renda fixa. Tá? Por que eu sou a favor do fundo inicialmente? Porque alguém está tomando uma boa decisão por você. Existem boas casas de investimentos. Eu posso citar aqui, não estou ganhando nada com isso, uma asset chamada Verde, de Sturberg. Nazareno, tu tem conflito de interesse com essa casa de análise? Não tenho. Por quê? Ela distribui esse fundo nas maiores instituições financeiras. Né? SPX também. Então, existem pessoas, gestores de grande competência para tomar decisão para você. E aí você vai investir seu tempo no que você conhece, que é a sua vocação. Você é médico, advogado, empresário. Cuide, se preocupe em fazer dinheiro nesse primeiro momento. Tudo bem? Alocação de capital eficiente, junto com a proteção. Observe que, nesses últimos 20 anos que eu atuo no mercado financeiro, eu já vi um pouco de tudo. Acredite. Pós-pandemia, eu encontrei com um grande investidor que ele estava muito desesperado. Ele tinha muito capital e tinha perdido a metade. Vou te dar um exemplo. Ele tinha 10 milhões de reais e de repente, questão de alguns dias, esse dinheiro foi para metade, R$500.000. Acredite. Perder 50% exige ganhar 100%. Só para voltar ao ponto inicial. Proteger é prioridade, percebe? Se você tem R$100.000, perdeu 50%, vai para R$50.000. Se eu quero voltar para os meus R$100.000, eu vou ter que ganhar 100%. Olha o trabalho que dá. É um retrabalho. Eu vou ter que ganhar mais 50%, que é 100% dos 50.000 que ficou. Percebe? Por isso que proteger é tão importante quanto ganhar. Então, não perca dinheiro. Isso eu aprendi perdendo, tá? Eu digo para você, eu aprendi perdendo milhões. Acredite, essa instrução que eu estou te falando aqui vale milhões. Se você não pegar uma folha de papel em branco, não desenhar o seu plano de vida,
você vai esquecer. Eu vou te dar aqui algumas dicas finais dessa instrução de hoje. E Hugo, nós vamos enviar esses slides em anexo, tá? Por favor, lá para o pessoal baixar. Aqui, nós vamos fazer agora uma atividade. A atividade é o seguinte: 30 dias para transformar o seu futuro. Agora eu quero falar com você muito sério. Mudar, melhorar e transformar. Há uma diferença muito grande. Anote esta trilha neural. Se melhorar, dá para piorar. Então não melhore. Se mudar, posso voltar. Então não mude. Se transforme. Transformação não dá para voltar atrás. Meu pai foi meu grande mestre. Ele me ajudou a me transformar em vendas como camelô. Quando eu entrei em um grande banco de investimentos de Londres, eu tinha que entrar em um horário e sair em um horário, era CLT, e um dia um grande diretor chegou para me demitir, porque ele me mostrou um papel de horas extras que eu estava fazendo, que eu não tinha consciência daquilo. O que eu queria fazer era o meu trabalho de orientar os grandes investidores. E alguns investidores só conseguiam vir à agência do banco após seu expediente. Eu atendia muitos médicos, que tinham muitas clínicas, e eu abri a agência para eles andarem, para eles entrarem. E, inconscientemente, eu quase ia sendo demitido do banco. Mas a minha vocação já era empreendedora. Eu fui transformado. Então há uma diferença em transformação. Você se torna um hábito. Suas mais de 30 trilhões de células já trabalham a seu favor. Percebe? Porque você é transformado. Então não dá para você ficar em uma ambiência onde as pessoas fofocam, criticam, reclamam. Você não vai conseguir, você vai melhorar, vai piorar. Vai mudar e vai voltar. Não, saia. Fique a 1000 quilômetros de diferença. Percebe? Ame as pessoas. Distante. Sim. As pessoas podem lhe atrapalhar. Então, turma, vamos fazer o seguinte. Quanto você realmente possui hoje? Some seus ativos, subtraia suas dívidas e descubra seu patrimônio líquido atual. Eu vou colocar esse slide aqui abaixo do vídeo. Você vai me fazer as perguntas que eu vou te responder por lá. E vou te ajudar nessa transformação. Qual ativo está construindo seu futuro? Qual ativo? Quanto ele gera de valor? Por que você acredita nele? Qual o risco ele possui em sua tese? O ativo pode ser um título. Eu lhe recomendo um fundo inicialmente. Se você me perguntar, eu vou te sugerir 3 fundos sem conflito. Eu nem tenho relações com esses fundos diretamente, tá? Apesar, nesses 20 anos de mercado financeiro, sim, eu tenho relações com grandes marcas. Marcas de muito valor. Por exemplo, eu estava no Chile com o Guilherme Benchimol, agora em São Paulo, na Expert, 16ª grande evento, passou pela Expert 60 mil investidores. Mas o meu interesse é te recomendar ativos que te gerem segurança no longo prazo. Terceiro e último, quanto do seu dinheiro está trabalhando para você? Quanto? O que você faz de dinheiro, que parte você aloca para trabalhar para você. Se você me disser que não consegue, eu vou te dar uma instrução que possivelmente você está na ambiência errada. Você tomou decisões equivocadas,
Porque você já nasceu para compreender uma trindade. Os custos fixos, os custos variáveis e o que vai para patrimônio. Isso é um princípio. Percebe? Elimine a palavra despesas. Despesa tem que eliminar mesmo. Custo é diferente. Se você investir em uma viagem, é um custo. Uma viagem é um custo variável. Qual o custo fixo? Aquele que você sabe que todo mês vai ter. É um custo fixo. Por que não é despesa? Porque ela volta. Ela volta para o seu conforto. Eu vou investir em um bom carro. Ele vai te dar um conforto, uma segurança. Você vai ter boas intuições ali naquele carro, aquela segurança, aquela casa que você investiu. Uma grande viagem é um custo. Olha as experiências que você tem. Quando eu faço uma viagem, eu volto com muitas ideias. Então, custo. Eu fui para Singapura, depois para Tel Aviv, conheci Punta del Este, Montevideo, Mendonça, na Argentina, e algumas cidades que eu vou, eu já volto com muito mais insights para direcionar os investidores para prosperarem. Então, é um transbordo, é um desfrute, é um investimento, é um custo variável. E o patrimônio? Mercado financeiro, comprar um terreno, investir em um negócio, é a parte do patrimônio. Tudo bem? Então faça essa atividade e vamos prosperar.